Olá pessoal, um breve comentário sobre toda essa questão aí da CPMI das fake news e essa defesa estranha, forte, né, da imprensa, dizendo que a repórter, né, lá, Patrícia Campos Melo, se eu não me engano, ela foi atacada e todas as mulheres foram atacadas, isso é um absurdo, e é um absurdo que outros deputados tenham mencionado isso, e, e digamos assim, a, a, é uma questão de honra, é uma questão que envolve direita e esquerda, que não tem preferência, que é o mais fundo do poço. E eu acho o seguinte, tudo isso não deixa de ser uma grande e tremenda baboseira, um monte de palavras soltadas ao vento. Balela da mais alta estirpe, porque não tem nenhuma relação a lógica que eles estão aplicando. E para piorar mais ainda, tem um contexto mais relevante, que é a questão do dizer que ele obviamente estava mentindo. Desde quando no Brasil se diz que alguém obviamente estava mentindo? Eu presumia que essas pessoas que se dizem defensores da liberdade de expressão também defenderiam a capacidade de uma pessoa ser considerada inocente até ter feito uma investigação que é considerado culpado. Não é isso a lógica. Aparentemente, quando se trata de algo que é o corporativismo da esquerda, especialmente quando se trata de imprensa, aparentemente isso não existe. Eu não sei o que significa obviamente estar mentindo. Como é que alguém acusa a pessoa de obviamente estar mentindo? Então que se faça uma investigação e prove que ele está mentindo. E outra coisa, o que é que Eduardo Bolsonaro tem a ver com isso? Eduardo Bolsonaro só falou o que ele disse lá. A pessoa que falou lá, o Hans, ele não tem nenhuma relação com o Bolsonaro. O que é que Bolsonaro tem a ver com isso? Por que esse desvio de atenção para, com o único intuito, atacar alguém da família Bolsonaro? Por que isso? E ainda tem umas coisas bem interessantes. Primeiro a matéria da Folha, a mesma Folha que disse que os disparos eram para Bolsonaro, cujo a principal testemunha negou categoricamente lá na frente, disse que não queria fazer parte da reportagem, e o print mostra isso, e ainda assim o nome dele foi colocado lá, e como ele mesmo mencionou, a vida dele foi destruída. A própria pessoa, ela disse que não fez aqueles disparos para Bolsonaro. Interessante, ninguém primeiro falou mais sobre isso. Ponto 1, eu achei isso muito estranho, porque ninguém ressalta isso. E ponto 2 foi essa questão dele ter dito que não queria mais participar, e ainda assim foi levado a cabo a reportagem, onde os prints, que se forem verdade, que a Folha disponibilizou depois da palavra dele, se esses prints forem verdade, tem outro detalhe, ele disse que não queria e ainda assim foi implicado, ainda assim foi colocado lá dentro do processo, e ninguém está preocupado com isso. O PT chama o homem lá de favelado na entrada, o Rui Costa, também ninguém se preocupa com isso. E agora a imprensa toda cai em cima. Rodrigo Maia, que tem opinião sobre tudo, eu acho que até algumas dúvidas pessoais da minha vida. Eu vou perguntar para o Rodrigo Maia, porque Rodrigo Maia aparentemente tem uma opinião sobre tudo, ele sabe tudo, ele entende tudo, ele está por cima de tudo. Eu vou até perguntar para ele, ver se ele se torna, né, uma pessoa que talvez saiba de algumas questões metafísicas do universo. Ele deve ter uma opinião também sobre isso, já que a imprensa está gostando também tanto de entrevistar ele. Então, assim, o que eu acho interessante é esse alvoroço em cima dela. Peraí, e agora ele está mentindo? Prove que ele está mentindo? Cadê a investigação? Quando foi que foi a imprensa que defende a liberdade de expressão está crucificando uma pessoa sem ter as provas? Aquela matéria lá da Folha não foi suficiente, não. Eu não fiquei satisfeito com aquilo, não. De jeito nenhum. Até porque o homem lá disse que poderia ser chamado de novo para fazer uma cariação lá. E ele enfrentaria a mulher lá. Não estou tomando lado. Quem defende Bolsonaro simplesmente está assistindo esse de camarote. Nós não temos nenhuma relação com aquilo que aconteceu. E aquilo que Bolsonaro falou, e Eduardo Bolsonaro falou, eu acho absolutamente plausível. Eu acho impossível que uma repórter tenha oferecido em algum momento favor sexual para falar mal de Bolsonaro. Não, porque eles já mentiram, eles já manipularam, eles ganham dinheiro em cima disso, eles têm viagens internacionais, a mulher lá é correspondente internacional. Então, eles têm o mundo todo ao redor deles para esse tipo de coisa. Parece que ser de esquerda, parece não. Ser de esquerda, quando você é de esquerda e é crítico da direita no mundo, as portas se abrem para você. Então, por que seria impossível? Qual a fama que aquela Greta Thunberg teria se não fosse uma pauta claramente esquerdista que ela teria?
Então, assim, ser escolhida dentro da pessoa do ano da Time. Então, a questão fundamental é, eu não estou enxergando, eu nunca vi tanta besteira ser dito na imprensa, que é altamente corporativista, ao mesmo tempo que reclama do corporativismo dos deputados, reclama do corporativismo dos juízes, mas a própria imprensa é a mais corporativista que tem, é aquele negócio, corporativismo dos outros é ruim, o corporativismo meu é que é bom. Então, essa é a lógica da imprensa agora. Todo mundo criticando a fala do homem, machista, qual é o machismo? Se eu chego e digo, olha, aquela mulher fez favor sexual para mim, se é machismo, eu tenho que provar que aquilo não aconteceu para depois dizer, e ainda assim qual é a relação com o machismo? Qual foi a relação clara de um com o outro? Não se tem notícia. Então, o que eu estou impressionado é o total e absoluto movimento contrário à palavra de um homem e a tentativa descabida de ligar isso a Bolsonaro de alguma forma da imprensa brasileira. É um absurdo. Isso é uma coisa que você não sabe nem dizer, até porque na própria matéria da Folha, ela de certa forma desmente o fato de que ele nunca disse que era contra o Bolsonaro. Eles não estão falando sobre isso? É incrível! Por que não estão falando sobre isso? Quer dizer que o assunto agora mudou, é? Em um momento era uma mulher de reputação, uma repórter, não sei o quê, que inventou uma mentira em cima da eleição com o objetivo claro de prejudicar uma pessoa, mas aqui agora ela é uma santa. Me poupe, deixa de hipocrisia. A imprensa brasileira é bandida. Eles são mentirosos e manipuladores da opinião pública. E, por favor, vamos parar dessa besteira de acusar os outros sem ter certeza. O que eu estou falando não é porque eu estou dando chute, não. Porque a gente vê claramente todo dia as matérias sendo colocadas nos jornais de maneira completamente manipulável, como se fosse a questão aí dos Estados Unidos ter retirado o Brasil da lista de países desenvolvimentos. Isso era um pré-requisito para a entrada na OCDE. Isso era um pré-requisito. Não se entra na OCDE estando na lista de países de desenvolvimento. Então o pré-requisito era esse. E como é que saem as matérias? Estados Unidos tira o Brasil da lista de países de desenvolvimento. Peraí, qual deveria ser o título correto? Para entrar, devido ao acordo para entrar na OCDE, Estados Unidos retira o Brasil da lista de países de desenvolvimento. Isso é óbvio, mas claro que não foi isso que foi dito na imprensa, que é tão ética, tão moral, que adora manipular a opinião das pessoas que estão lendo as matérias. Então tá aqui o meu protesto. Eu gostaria de deixar isso bem claro, que eu estou achando uma coisa absurda essa defesa toda daquele homem. Se ele mentiu, se ele não mentiu, problema dele e do PT que convocou ele, que se virem, que a polícia se meta no meio e prove e devidamente acuse com provas aquela pessoa que estiver errada nesse campo aí. Se for a repórter, se for o cara, não me interessa. Agora, tentar jogar isso pro lado do Bolsonaro é brincadeira, é forçação de barra. Parem com isso e cresça. Que a imprensa no Brasil tem um papel claro e uma agenda explícita, isso é óbvio para todo mundo. E vamos parar com essa torrezinha de cristal dizendo que a mulher, independente do que ela foi, ela está sendo atacada, toda mulher foi atacada. Isso não tem nada a ver. A questão não tem nada a ver, aquela acusação que ele fez não tem nada de machista, se é verdade, se é mentira, e que seja aprovado num tribunal de acordo com a provisão legal que seja. Então, tá aqui meu protesto, vamos parar com essa besteira e sim, que se resolva essa questão entre eles, que eles mesmos começaram, ele mesmo que se acabe com isso, que a polícia entre no meio e resolva tudo. É isso aí, pessoal.